Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meu amado e minha amada. Olha que coisa tremenda, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Nós estamos estudando as lições bíblicas da Escola Dominical, da CPAD, esse quarto e último trimestre, essas lições que estão maravilhosas. Estamos estudando a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, estudos que são extraídos do livro do profeta Ezequiel. O comentarista desse quarto e último trimestre é o pastor Ezequias Soares. Que coisa tremenda! Nós estamos chegando aí na lição de número 8, a lição de número 8, que será ministrada no dia 20 de novembro de 2022. Lição de número 8 é uma lição que está muito importante. O bom pastor e os pastores infiéis. O bom pastor e os pastores infiéis. Querido, querida, fique conosco aí, eu prometo que serei rápido, não me delongarei. Essa lição tá tremenda. Glória, glória. Olha, querido, o bom pastor e os pastores infiéis é a lição. O texto áureo está em João 10, 11. O evangelho de Jesus, registrado por João, no capítulo 10, no seu versículo 11, que diz assim: Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas, palavras que saiu dos lábios sacrossantos de Jesus. Verdade prática diz assim: as escrituras revelam Deus como pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Verdade prática aí está tremendo. A leitura bíblica em classe está em Ezequiel, no capítulo de número 34, no versículo 1 ao versículo de número 12. Os objetivos da lição, querida, é identificar o rebanho nas Escrituras. O segundo objetivo é descobrir os pastores infiéis de Israel. E o terceiro e último objetivo da lição é refletir sobre o bom pastor. A introdução da lição diz assim: nós estamos chegando na primeira lição da terceira parte do livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel enfoca no capítulo 34 4 pontos sobre a figura do pastor, a saber, Ezequiel capítulo 34, versículo 1 ao 10, ele fala dos pastores infiéis. Ezequiel 34, do versículo 11 ao 16, ele fala de Deus como o futuro bom pastor. Ezequiel 34, do versículo 17 ao 22, o julgamento entre as próprias ovelhas. E Ezequiel 34, do versículo 23 ao 31, o Messias como o pastor de Deus. O Messias como o pastor de Deus. Vamos aí, meu amado, minha amada, a presente lição se restringirá aos pastores infiéis e ao bom pastor. Pastores qualificados, é bom nós entendermos isso, é muito importante. Pastores qualificados e dedicados merecem o respeito e apoio das ovelhas por eles ser guiadas, por que segue a eles. Sim, senhores. Paulo disse, 1 Timóteo 5,17, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. O autor de Hebreus nos ensina em Hebreus 13, 17, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar conta, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Homens fiéis, que amam a Deus e aceitam a responsabilidade de ajudar seus irmãos a chegarem ao céu, eles devem ser tratados com respeito e apreço. Infelizmente, meu amado e minha amada, alguns pastores não são dignos de honra ou
pseudos pastores. Alguns que se dizem conhecedores da palavra de Deus não são fiéis no seu ensinamento. Eles não são fiéis nem ao seu, nem no seu ensinamento. Jeremias, que foi contemporâneo de Ezequiel, e também profeta pré-exílico e exílico, já havia profetizado contra os pastores, líderes. Jeremias, ele profetizou nas últimas 4 décadas antes da queda de Judá à Babilônia. Ele chamou o povo, especialmente os líderes dos judeus, ao arrependimento. Jeremias bem entendeu que o principal problema não foi uma questão diplomática ou de diplomacia ou poder militar. Este servo de Deus viu a corrupção do povo de cima para baixo como motivo do castigo divino iminente. No capítulo 23 do seu livro, Jeremias apresenta uma mensagem de Deus que mostra a diferença entre o pastor verdadeiro e fiel e os maus pastores que maltratavam as ovelhas do Senhor. O mesmo Deus que usou o profeta Jeremias para alertar os líderes e também o povo antes do cativeiro, usa agora o sacerdote e profeta Ezequiel para confirmar a sua palavra pela boca de Ezequiel aos cativos da Babilônia. A palavra-chave, meu amado, dessa lição é pastor. Sobre o rebanho é o primeiro ponto da lição. Você, meu amado, minha amada, você já parou para imaginar ou para estudar o quanto aparece ovelha na Bíblia? São mais de 200 vezes. Essas comparações não foram colocadas na palavra de Deus, da Bíblia, por acaso, de forma alguma. Ou porque foi o primeiro animal que lhe veio à cabeça, à mente de Deus. Não, senhores. Ele, na sua infinita sabedoria, o nosso Deus, ele colocou a ovelha nas páginas da Bíblia com um propósito. E quando aprendemos mais sobre como são as ovelhas, nós conseguimos entender melhor por que existe essa metáfora. A criação de ovelhas, meu amado e minha amada, ou ovinocultura, é praticada largamente em todos os continentes do mundo. No caso do povo de Israel, desde o patriarca Abraão, o pastoreio de rebanho de ovelhas fez parte da cultura do povo de Deus. Exatamente por isso, o Senhor Jesus usou as figuras das ovelhas e do pastor para nos ensinar princípios espirituais muitíssimos importantes. A ovelha e a natureza da ovelha são os primeiros tópicos desse primeiro ponto. Deus criou todos os animais, todos eles foram criados com uma defesa especial. A cobra, o cachorro, o leão, todos têm defesas, mas a ovelha é o único animal terreno que não possui defesa alguma. A ovelha é totalmente vulnerável. A ovelha fica no fim da cadeia alimentar. Não se defende. Não se defende. Não tem habilidades de luta. Isto é muito interessante, meu amado e minha amada, pois começamos a descobrir que somos totalmente dependentes do nosso pastor, totalmente dependente do Senhor Jesus. Quando a Bíblia cita que Jesus é o bom pastor e deu a vida por suas ovelhas, é porque se alguém não fizesse isso, todas as ovelhas estariam perdidas, pois não tem como se defender sozinhas. Seria muito bom se esta característica de ovelha fosse evidente em nós,
pois sempre queremos nos defender, sempre a nossa justiça própria quer prevalecer, sempre achamos que estamos certos e lutamos por isso até o fim. Isso acontece com todos nós, meu amado e minha amada. Muitas vezes, meu querido e minha querida, muitas vezes, parecemos mais com cobras do que com ovelhas. É só alguém pisar em nosso pé que queremos picar ou picamos mesmo. É verdade. Ovelhas têm que ter pastor, pois ovelhas sem pastor enfrentam sérios problemas. Ovelhas que não têm um pastor ficam expostas a muitos perigos, pragas, ataques de moscas ou animais ferozes. Ovelhas que não têm pastor ficam famintas e sedentas, pois não encontram pastagem. Ovelhas que não têm pastor vivem inseguras, porque perdem o rumo a seguir. Certo criador de ovelhas ensinava que uma ovelha precisa ter supridas três necessidades. Três necessidades das ovelhas precisam ser supridas para que possa descansar e procriar. A ovelha precisa sentir-se segura, alimentar-se e ter livre-arbítrio com as demais ovelhas do rebanho. A ovelha, meu amado e minha amada, é um nome científico, Ovis aeris. É um mamífero da família bovina, da ordem Artiodactyla. É um animal quadrúpede, herbívoro e ruminante, criado para a produção de leite, carne, lã e couro. O macho da ovelha se chama carneiro e o seu filhote chama-se cordeiro. São inteligentes, capazes de reconhecer os outros animais de seu rebanho e até mesmo os rostos dos humanos. A ovelha fêmea é tranquila e dócil, enquanto o macho pode ser mais agressivo. São animais gregários, isto é, vivem em rebanhos e são domesticados pelos seres humanos há milhares de anos. Então existe, meu amado e minha amada, evidência de uma domesticação de ovelha há cerca de 11 mil anos, onde há esta localização hoje no Iraque. Uma curiosidade muito importante que devemos perceber sobre a ovelha: o primeiro mamífero a ser clonado no mundo foi uma ovelha. Você se lembra das reportagens? A ovelha Dolly, ela nasceu em 1996 e se tornou a ovelha mais famosa do mundo. Então, o primeiro mamífero a ser clonado foi uma ovelha. Característica das ovelhas: as ovelhas elas possuem em média 1,5 metro de comprimento, 1,3 metro, 1,3 metro de altura e pesam de 45 a 160 quilos. São robustas, cobertas de lã, e as suas patas terminam em cascos e que confere boa movimentação. São animais inteligentes, com ótima memória e podem sentir emoções complexas e até mesmo criar laços de amizade. A alimentação das ovelhas é importante nós comentarmos. As ovelhas são ruminantes e seu estômago é formado por 4 câmaras. Seu sistema digestivo é chamado de poligástrico. Se alimentam de pasto e podem ter sua dieta enriquecida com feno e cereais. O ciclo de vida da ovelha é importante nós meditarmos aqui. A gestação de uma ovelha dura de 150 dias. Cada gestação geralmente gera um filhote, mas pode chegar a ter 3. E a amamentação acontece até o 4º ou 5º mês de vida da ovelha. A expectativa de vida de uma ovelha
é de 12 anos em média. Atualmente existe cerca de 800 raças de ovelhas selecionadas artificialmente. Cada raça é destinada idealmente à produção de algum produto. Outro ponto da lição, o rebanho e os pastores. O povo de Israel e a igreja são identificados diversas vezes na Bíblia como rebanho. Em Números 27:17, nós confirmamos isso, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Em 1ª Epístola de Pedro 5:2, também está registrado: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Olha, meu querido, minha querida, além do sentido próprio do termo figuradamente rebanho, é aplicado a Israel por desfrutar do relacionamento pactual com Deus. Em Isaías, no capítulo 40, no versículo 11, nós encontramos assim: como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam guiará suavemente. Isso vale também, meu amado, para a igreja do Novo Testamento. Em Mateus 26:31, Jesus disse: então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Em Lucas 12:32 está escrito: não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou, dai-vos o reino. Diversas vezes, meu amado e minha amada, Israel era visto como ovelhas sem pastor. Em 1º livro dos reis de Israel, 22:17, está escrito: então disse ele: via todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Em Mateus capítulo 9, versículo 36, nós encontramos escrito: e vendo as multidões, teve grande compaixão deles, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Em Mateus 10:16 está escrito: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto sedes prudentes como as serpentes e inofensíveis como as pombas. Em Mateus 15:24, e ele respondeu e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha, meu amado e minha amada, a palavra pastor, pastores de Israel, no contexto de Ezequiel 34, bem como no de Jeremias capítulo 23, se refere aos governantes. O sistema político na antiguidade de Israel era teocrático e não era possível separar o civil do religioso, diferentemente do que acontece nos estados laicos na atualidade. Era um tipo de governo diferente. É importante entender essa diferença, pois diversas vezes adeptos de grupos religiosos estranhos ao cristianismo bíblico, eles usam essas passagens bíblicas para atacar os líderes, os pastores. Trata-se de críticas rasteiras com um único objetivo de desqualificar a nossa doutrina e os nossos pastores. Olha, meu amado e minha amada, a Bíblia cita que Jesus é quem nos defende, quem nos protege. Não podemos perder essa característica. Somos ovelhas e não cobras. Oh glória, oh glória. A Bíblia cita que devemos lançar sobre ele as nossas ansiedades, pois ele tem cuidado de nós. Quando nos autodefendemos, estamos dizendo para nós e para o próprio Jesus: não preciso de ti, da tua defesa. Não serve para mim a tua defesa. As tuas decisões sobre os meus problemas não são as melhores. Tu não sabes o que é melhor para mim.
mas quando nós confiamos no Senhor, o Senhor trabalha por nós e Ele sempre faz a coisa certa. A sínopse aqui do primeiro ponto diz: o rebanho nas Escrituras pode ser identificado com o povo de Israel e a igreja de Cristo. Vamos aí para o segundo ponto da lição, sobre os pastores infiéis. O profeta Ezequiel, ele compara os líderes de Israel a pastores. Pode-se dizer que o tema da presente lição é provavelmente o mais familiar do livro de Ezequiel por causa da linguagem pastoril. O pastor de ovelhas é o tópico. Quando a ovelha estava doente ou ferida, ela era carregada nos ombros do pastor. As ovelhas ficavam no aprisco, no redil, sobre a segurança do pastor, que ficava atravessado de uma extremidade à outra. Ele enfrentava a noite, enfrentava o frio, enfrentava a fome, enfrentava o sono, para proteger as ovelhas. O pastor ficava na porta do aprisco, contando cada uma das ovelhas, se faltasse alguma. Ele deixava em segurança as demais e ia em busca da ovelha perdida. Olha, meu amado, a função primordial do pastor é alimentar e guiar e proteger o rebanho, e isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Muitos líderes de Israel fizeram isso com perícia, com muita excelência, dedicação e responsabilidade, como Davi, no Salmo 78, 72. A parábola da ovelha perdida revela esse dever do pastor, lá em Lucas 15, versículo 4 ao 6. Moisés e Davi foram pastores de ovelha no sentido estrito da palavra, em Êxodo 3:1, Salmo 78, 70, e aí por diante. Mas os líderes de Israel, contemporâneos de Ezequiel, se desviaram de suas funções. O que os governantes faziam? Isso é muito importante nós destacarmos o que os governantes faziam. Em Ezequiel 34, versículo 2 e 3 vai falar. Cuidavam de si mesmos. Eles não se preocupavam com as ovelhas. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Meu Deus! Essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio, deixando de lado a função pela qual foram constituídos: proteger o povo e prover as condições para o bem-estar espiritual e econômico dos seus cidadãos. O profeta mostra 3 práticas deploráveis deles numa linguagem metáfora, numa metafórica linguagem. Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Para designar a exploração, meus amados e minhas amadas, e abuso de sua autoridade, eles não cuidavam do povo e nem se esforçavam para suprir as suas necessidades. Antes cuidavam de si mesmos. Nós vemos isso em Jeremias 12:10. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu campo, tornaram-se desolado, deserto o meu campo desejado. Querido, querida, sim, é o que está aqui. Agora, o outro ponto aqui, o que os governantes não faziam. Nós já vimos aí o que os governantes faziam. Agora vamos ver o que os governantes não faziam. Está em Ezequiel 34, versículo 4 a 8. Eles não cuidavam das ovelhas. Eles não cuidavam das ovelhas. Ezequiel 34, 4. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer,
e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Olha, querido, querida, vamos aqui ver aqui essas ovelhas aqui que está nesse versículo 4 de Ezequiel 34. Ovelhas fracas, as fracas não fortalecestes. Muitas vezes alguns crentes se enfraquecem na fé, precisam de uma ajuda do mais forte, precisa de uma injeção de ânimo. O pastor tem a unção de Deus e força para ministrar renovo e até carregar no colo a ovelha enfraquecida. No versículo que nós lemos, Deus fala que os pastores infiéis esqueceram as ovelhas fracas, não as fortaleceram. Olha, meu amado e minha amada, também as ovelhas doentes. A doente não curastes. O crente doente precisa de cura, a cura espiritual e a cura física. O pastor deve estar atencioso e voltado para esse tipo de ovelhas. O doente espiritual precisa ser esclarecido e liberto das chagas do mal. O doente físico precisa ser ajudado pela igreja, até muitas vezes com remédios, se necessário for. Não sejamos hipócritas, precisamos cuidar das ovelhas doentes, conforme diz o profeta Ezequiel. Ovelhas quebradas, as quebradas não ligastes. Isso é profundo. O Yalahamassu. Isso é profundo, meu amado. Isso é profundo. As ovelhas quebradas, a quebrada não ligastes. Penso que o Espírito Santo pode usar de meios tremendos para quebrantar o coração da ovelha, mas é necessária uma ministração especial do pastor para fazer essa pessoa apresentar o seu pecado e arrependimento diante de Deus. Quando o pastor deixa a ovelha de lado, muitas vezes ela se quebra, ela é quebrada, mas não encontra coragem e força para prosseguir na caminhada, se consertando na presença de Deus. Então ela precisa de ajuda, ela precisa que o pastor ajude ela a retornar à presença de Deus. Ovelhas desgarradas, a desgarrada não tornaste a trazer. Ao deixar as ovelhas abandonadas, muitas se chateiam, se escandalizam, se afastam da casa de Deus e até da presença de Deus. Se tornam ovelhas desgarradas, soltas, presas fáceis para Satanás. O pastor fiel deve trazê-la de volta. Desculpe. O pastor fiel deve trazê-la de volta, mas o pastor infiel, citado pelo profeta Ezequiel, não as trouxe de volta. Eu vi isso várias vezes, meu amado, e conheço muitas ovelhas que se desgarraram e que não querem mais voltar ao redil. Mas o Senhor diz na sua palavra: ai de vós, pastores infiéis, descuidaram com a noiva do Cristo Redentor. Ele virá com justiça e amor, porém punirá os infiéis. Ele vai punir os infiéis. Ovelhas perdidas, é a perdida, e a perdida não buscastes. A ovelha abandonada, maltratada ou ignorada, se perde, fica sem direção. Conhecemos a parábola bíblica das 100 ovelhas. O pastor foi fiel, ele contou, ele só tinha 99, ele deixou as 99 em um lugar seguro e corre em busca da ovelha perdida.
Deus é individualista e quer salvar um por um. O pastor infiel não buscou a ovelha perdida, mas Deus nos dá um bom exemplo. Ovelha perdida para ele é prioridade. Essa linguagem, meu amado, metafórica, revela o estado de miséria da população de Jerusalém. Essa situação nos leva a uma reflexão sobre a atual conjuntura do nosso país, que não é boa. Devemos orar pela nossa nação e seus governantes. O apóstolo Paulo aconselha o jovem Timóteo a fazer assim. Em 1 Timóteo 2, versículo 1 ao 4, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, do nosso Salvador. O nosso Salvador que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. As ovelhas dispersas, Ezequiel 34, 5 e 6. Ezequiel dirige esse oráculo divino à casa de Judá, mas a mensagem diz respeito a todos os filhos de Israel, até mesmo os dispersos pelos assírios. A mesma diáspora aconteceu em Judá com a destruição de Jerusalém, mas não é possível saber a data do pronunciamento desse discurso, se antes ou depois da queda da cidade santa. O profeta recebe a notícia dessa derrocada algum tempo depois da destruição de Jerusalém, no décimo mês, aos 5 do mês, Ezequiel 33, 21, você confirma, segundo os dados fornecidos nessa passagem, parece indicar o dia 8 de janeiro de 585 a.C. A síntese aqui do segundo ponto diz: a atuação dos pastores infiéis tem como consequência trágica a dispersão das ovelhas. Vamos aqui fechar a lição, o terceiro e último ponto da lição sobre o pastor, o bom pastor. O próprio Deus toma as dores das ovelhas e se coloca ele mesmo como pastor do rebanho. O Salmo 23 é o discurso de Jesus como bom pastor, e o evangelista João, em João 10, versículo 7 ao 18, deixa isso muito bem claro. A reação divina contra os maus pastores, de Ezequiel 34, versículo 10 a 12, eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas. Agora é Deus, o próprio Senhor, quem vai visitar esses maus pastores no sentido de castigar. Em Jeremias 23, 2, portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersastes as minhas ovelhas e as fugentastes e não as visitastes, eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Deus promete, meu amado e minha amada, buscar as ovelhas dispersas em toda parte do mundo. É uma referência ao retorno da segunda diáspora. Em Ezequiel 34, 12, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-lo-ás-ei de todos os lugares por onde andam espalhados no dia nublado e de escuridão. Ele promete ainda libertar o seu povo das mãos deles. Em Jeremias 3,15, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Essa promessa, meu amado e minha amada, essa promessa não se refere ao Messias, mas pode se aplicar aos atuais pastores da igreja. Desculpe, garganta seca. Glória a Deus. Em Mateus 23, 34, está registrado: portanto, eis que eu vos
envio profetas, sábios e escribas. A um deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O profeta está dizendo que Deus vai dar ao povo líderes e governantes segundo os ideais de Davi. Em Atos 13, 22 e 23, confirmamos: e quando este foi retirado, levantou-lhes como rei Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme meu coração, que executará toda a minha vontade, da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus Cristo para Salvador de Israel. Que coisa tremenda! A promessa era para um futuro distante. Ezequiel 34, versículos 23 e 24. E suscitarei sobre elas um só pastor, e ele apacentará o meu povo, o meu servo Davi, e que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor, e eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio deles. Eu sou o Senhor. Ezequiel 37, 24. E o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e observarão. Em Oséias 3,5, depois tornarão os filhos de Israel, e buscarão o Senhor seu Deus, e a Davi o seu rei, e temerão o Senhor, e a sua bondade no fim dos dias. Jesus, ele é o bom pastor. O Senhor Jesus disse: eu sou o bom pastor, em João 10, 11 ao 14. Ele é o grande pastor das ovelhas, em primeira epístola de Pedro 5, 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Pois, meu amado e minha amada, que assim como Deus vai trazer de todas as nações os judeus dispersos para a terra de seus antepassados, o que já está acontecendo em Israel, no Oriente Médio, da mesma forma o Senhor Jesus está congregando todas as nações, as ovelhas para o seu redil. Em João 10,16, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. É forte, Brasil. Todas as profecias do Antigo Testamento se convergem para o Messias. Em Lucas 24, 44, e disse-lhe: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinham que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. O pastor cristão, é importante também nós estudarmos esse ponto sobre o pastor cristão. O bom pastor é aquele que está disposto a arriscar a sua vida pelas ovelhas, assim como fez Davi, enfrentando um leão e um urso, que está em 1 Samuel 17, versículo 34 ao 36. Jesus disse: o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Jesus disse também: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. É importante também destacarmos que as ovelhas conhecem o cheiro, a voz do pastor. Entre 1000 pastores, ela sabe quem é o seu pastor. Ele simplesmente não arrisca a vida, mas a entrega de acordo com a vontade do Pai. Ele não só arrisca a sua vida, mas ele entrega a sua vida de acordo com a vontade do Pai, para resgatar as ovelhas. O Senhor Jesus concedeu pastores à igreja, Efésios 4, 11, para o aperfeiçoamento dos crentes e a edificação do corpo de Cristo. Ainda que alguém considere alguns pastores faltosos, isso na sua maneira de entender as coisas, o melhor é seguir os ensinos de Jesus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, e não procedais em conformidade com as suas obras. Olha, meu amado, Deus sabe cuidar dos seus servos. É dever nosso orar por cada um dos pastores.
A síntese aqui do terceiro ponto: Jesus, como bom pastor, é o verdadeiro modelo do pastor cristão. Vamos concluir. Aleluia! O comportamento do ser humano se compara em muitos aspectos aos das ovelhas, e por essa razão, Deus nos chama nas Escrituras de ovelhas. Há entre elas aqueles que dão marradas uma nas outras, mas marca território, o que não é diferente entre nós, seres humanos. Há competições entre ovelhas, Ezequiel 34, 20 e 22. Isso desagrada a Deus. O nosso relacionamento entre irmãos deve ser de maneira que glorifique a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude.